Saúdo a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Patrícia, eu sou professora da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Glória, em Taguatinga, Distrito Federal, e vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós nos colocamos diante de Ti, meu Deus, e pedimos que o Senhor esteja conosco, o Teu Espírito Santo venha nos dar sabedoria, venha nos dar entendimento e discernimento da Tua palavra e da Sua vontade. Que em nome de Jesus o Senhor nos fortaleça, Deus, e que a gente permaneça firme na Sua presença, que nós possamos crescer e amadurecer espiritualmente, Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, repreende tudo aquilo que não vem de Ti, para nos atrapalhar, meu Pai, para abalar a nossa fé, meu Deus, para nos afastar do Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha nos fortalecer, repreendendo todo desânimo, toda falta de fé, toda falta de sabedoria, Deus, toda frieza, em nome de Jesus, Deus. Que o Senhor esteja conosco, meu Pai, nos conduzindo, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Gog e Magog, um dia de juízo. Nós vamos fazer a leitura que está em Ezequiel capítulo 38, do versículo 1 ao 6, e Ezequiel capítulo 39, do versículo 1 ao 10, que diz assim: Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque de Tubal, e profetiza contra ele, e diz: Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Ezequiel 39. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e diz: Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel, e tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as suas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo que darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová, este é o dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas, com os arcos e com as flechas e com os bastões de mão e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem as cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Jeová. Amém? Então, os capítulos 38 e 39 de Ezequiel, o Senhor dá uma profecia para Ezequiel relacionadas a Gog e Magog, e é uma profecia para um tempo futuro, para um tempo distante. E essa profecia de Ezequiel 38 e 39, de Gog e Magog, é uma das mais difíceis de se interpretar na Bíblia. Se vocês forem pesquisar, vocês vão entender e vão ver que existem muitas teorias, várias interpretações de quem são esses povos. Por quê? Porque quando Ezequiel profetizou, provavelmente naquela época eles sabiam para quem ele estava profetizando. Mas com o passar do tempo se perdeu, os povos mudaram de nome. Então hoje a gente não tem certeza
quem são esses povos, mas existem muitas teorias, muitas interpretações de teólogos, de historiadores, estudiosos, falando sobre essa batalha, quando ela vai acontecer, se é antes do milênio, se é após o milênio, se é na época da tribulação, quando é que vai acontecer essa batalha, quem são esses povos, quem é esse rei. O que a gente entende, o que a gente pode dizer com certeza é que povos inimigos de Israel, como ele diz aqui, do reino do norte, ou seja, do norte, eles vão se unir contra Israel para uma batalha. Mas Deus diz que Israel vai ser vitorioso, e quem vai dar a vitória não são guerreiros, não é o exército de Israel, mas é o próprio Deus. Se a gente ler o capítulo inteiro, o 38 e o 39, nós vamos perceber que o Senhor vai livrar Israel através de pragas, através de fenômenos da natureza, dá a entender que vai haver terremotos. Então, o próprio Deus é que vai lutar, é que vai guerrear e é que vai entregar a vitória para o povo de Israel nessa batalha, amém? E só para a gente entender um pouquinho melhor, Gog é o rei da terra de Magog, segundo a profecia, e é o principal governante de Meseque e Tubal. Em Gênesis capítulo 10, versículo 2, nós vamos aprender que Magog, Meseque e Tubal, eles são nomes dos filhos de Jafé, e Jafé era um dos filhos de Noé, ou seja, essa batalha futura provavelmente vai ser contra os filhos de Jafé, descendentes de Jafé. E Gog também pode ser um representativo para a iniquidade e da oposição a Deus. Então, talvez não sejam exatamente esses povos, literalmente esses povos, mas são opositores a Deus, pessoas que odeiam Israel, que odeiam Deus, que odeiam tudo que está relacionado ao Senhor, e eles vão se unir e vão se levantar contra o povo de Israel. E a gente sabe que ao longo da história, desde a Bíblia, os povos, as pessoas, elas se levantam contra Israel, e a gente não consegue entender um motivo lógico, um motivo razoável para isso. A gente teve uma grande perseguição aos judeus que foi feita por Hitler, e não tem motivo, não tem explicação, simplesmente pelo fato deles serem judeus, né? É uma questão espiritual, é uma questão bíblica, né? De realmente o inimigo odiar o povo de Deus e querer destruir o povo de Deus, como se eles pudessem fazer isso, e como se destruir o povo de Deus fosse acabar com as promessas que Deus tem para o seu povo, como se fosse destruir Deus, amém? Então, vai haver esse levante final, essa batalha final contra o povo de Israel, e o Senhor, ele vai dar a vitória para o seu povo, o Senhor é que vai lutar por eles, amém? E o primeiro tópico, ele fala assim, sobre a identidade dos povos invasores. Essa profecia envolve muitos nomes, e alguns deles até parecem enigmáticos, né? Hoje a gente não consegue decifrar, entender exatamente quem são essas pessoas. E o primeiro subitem fala sobre os invasores. Então a profecia deixa claro que essa invasão será no fim dos anos, ou seja, no fim dos tempos. Então também é uma mensagem apocalíptica, né? Escatológica do final dos tempos. E fala também que isso vai acontecer depois da restauração do Estado de Israel. Ezequiel capítulo 38, versículo 12. Então isso significa que será antes da grande tribulação, ou talvez logo no início da grande tribulação. Outra informação importante é que os povos da coalizão do príncipe ou comandante, chamado Gog, são da banda do norte, amém? E outros grupos do norte da África, como etíopes e Put. O capítulo 39, ele descreve a derrota de Gog e os seus confederados, né? Aqueles que estavam unidos a ele, aqueles que estavam juntos a Gog contra Israel. A informação geográfica, ela é vaga e é muito genérica,
considerando a vasta extensão territorial e a multidão de povos que habitam ali naquela região. Por isso que é tão difícil hoje nós conseguirmos entender exatamente quem são esses povos, quem são essas pessoas que vão se unir contra Israel, compreendendo a profecia. O discurso de Ezequiel deixa claro que a mensagem não é para a sua geração, ou seja, não é para o tempo que Ezequiel está vivendo, mas é uma mensagem para o futuro, distante ainda por cima. Por isso que se torna difícil de entender para nós hoje. Talvez na época eles entenderam, mas hoje fica mais difícil de nós entendermos. E se você conseguir identificar quem são esses povos, então fica mais fácil de nós conseguirmos decifrar também e compreender essa profecia. O que nós sabemos, sem dúvida alguma, é que alguns povos vão se juntar contra Israel. O outro subitem fala sobre Gog. O nome Gog, fora da profecia de Ezequiel, ele só aparece mais 2 vezes na Bíblia. Um descendente de Ruben, sem qualquer vínculo com a profecia, e na revolta de Satanás contra Deus e seu povo depois do milênio, em Apocalipse capítulo 20, versículo 8, em um outro acontecimento. Ou seja, não é a mesma batalha, mas ele usa o nome de Gog para fazer uma alusão, como se fosse talvez a mesma potestade, a mesma intenção, o mesmo mal que está tentando se levantar e agir novamente, amém? Então esses nomes que são usados em Apocalipse, eles estão emprestados da profecia de Ezequiel, que estão nos capítulos 38 e 39. A enciclopédia judaica identifica Gog como rei Giges, também conhecido como Gogo da Lídia, região da Anatólia, na atual Turquia asiática. Essa é a interpretação da maioria dos expositores, dos historiadores, do Antigo Testamento e também dos arqueólogos. Mas a descrição profética, ela parece indicar um título como Faraó no Egito, ou Shah na antiga Pérsia, ou um César em Roma, e não é o nome pessoal de alguém. Então, alguns estudiosos, eles acreditam que esse Gog é como se fosse um título, como se fosse assim, um cargo importante que ocupa essa pessoa que vai se levantar contra Israel, amém? E aí o próximo item fala sobre a identidade dos povos invasores, parte 2. Primeiro, Magog. É o nome de um descendente de Jafé, que é filho de Noé. Ou seja, Magog era um neto de Noé, que aparece em Ezequiel como um lugar. Agora é como se fosse uma região, uma tribo talvez. E as fontes antigas incluem com os habitantes de Cáucaso, procedentes de Gomer. O historiador judeu Flávio Joséfo, que ele viveu de 37 a 103 depois de Cristo, identifica Magog com os citas, um conjunto de etnias nômades que viviam na região norte do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os citas aparecem no Novo Testamento juntamente com os bárbaros, amém? Então, assim, essas pessoas, quando elas estudam, esses historiadores, eles fazem um estudo profundo. Então, eles olham a parte histórica, eles vão pegando documentos, textos de muitos anos, fazendo... Aqui falou de arqueólogos, eles fazem escavações de coisas que eles encontram, e aí eles encontram manuscritos, encontram textos que ajudam eles a chegarem a essa conclusão. Mas, mesmo assim, não é definitiva. É por isso que, como eu disse, existem muitas interpretações para essa profecia. Se os irmãos pesquisarem no Google, no YouTube, vocês vão ver que tem vários pastores
vários teólogos fazendo os vídeos, inclusive vídeos recentes sobre essa batalha de Gog e Magog, e cada um tem uma interpretação diferente, cada um tem o seu ponto de vista, e é interessante a gente ver para a gente entender um pouco. E o outro subitem fala sobre Meseque e Tubal. Tubal e Meseque são dois dos 7 irmãos filhos de Jafé, filho de Noé, ou seja, Meseque e Tubal também eram netos de Noé e filhos de Jafé. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai e Javã, e Tubal, e Meseque e Tiras. Esses são os 7 filhos de Jafé. Esses dois jafetitas deram origem a Tubal, Tabal e Machique, reinos friginianos da Capadócia e da Anatólia, segundo inscrições assírias. Nessa coalizão que foi revelada para Ezequiel, aparece mais um dos descendentes de Jafé, que é Togarma, filho de Gomer. Então, Gomer é o primeiro da lista dos filhos de Jafé. Ele é identificado desde a antiguidade como povo de Cáucaso. Então, só para a gente ter assim alguma noção de onde surgiram esses nomes, para dar a entender que são descendentes, sim, desses povos. Então, assim, levando em consideração que o próprio Deus deu esses nomes para Ezequiel, com certeza são sim esses descendentes de Jafé que vão se unir contra o povo de Israel nessa batalha, amém? O outro subitem diz assim, a coalizão de Gog. Fazem parte do bando de Gog mais 5 povos, os persas, etíopes e os de Put com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas e a casa de Togarma. Então, são esses os nomes citados na profecia. A Bíblia hebraica, ela emprega o nome Cush para Etiópia e Put para Líbia. Ou seja, a gente já sabe identificar mais ou menos quem são esses povos hoje, né? Cush é a Etiópia e Put é a Líbia. Ambos, Cush e Put, são descendentes de Cã, filho de Noé. Amém? Então, a gente tem mais uma identificação aqui. O norte da profecia em relação a Israel inclui a Mesopotâmia, a Ásia Menor e as regiões do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os persas são os atuais iranianos e a Pérsia teve o nome mudado para Irã em 1935. Amém? O próximo tópico fala sobre o contexto escatológico. Quando eu falei para os irmãos olharem, né, no YouTube, que tem vídeos sobre isso, né, sobre Gog e Magog, você vai ver que muitos deles falam sobre a Rússia. Ela está presente nessa profecia para muitos dos historiadores, dos teólogos. Por quê? A interpretação popular considera que Gog seja a Rússia. E essa interpretação ela ganhou muita força no período da Guerra Fria e agora, novamente, nessa guerra da Rússia contra a Ucrânia. É por isso que eu disse para os irmãos que tem muitos vídeos no YouTube falando sobre isso. Porque desde que começou a guerra com a Ucrânia, vários pastores, vários teólogos, vários historiadores voltaram a falar novamente sobre essa profecia de Ezequiel 38, 39, que fala de Gog e Magog. Inclusive, tem até livros que falam sobre essa profecia. Então, o primeiro subitem, Gog e Magog, diz assim: a mensagem contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, que está lá no iniciozinho, né, da profecia, Ezequiel 38, versículo 2 e Ezequiel 39, versículo 1. É uma das passagens mais difíceis da escritura de interpretação. Muitos acreditam tratar-se de uma expressão genérica para indicar apenas um futuro inimigo de Israel. Pode ser que sim, mas ao mesmo tempo eu acho que não, porque se fosse, Deus não teria dado nomes
Eu acho que Deus, ele é bem específico, né? Quando ele faz as suas profecias. A gente é que não entende muitas vezes, até por causa do contexto histórico que nós não conhecemos, e aí a gente fica achando que pode ser algo assim mais genérico. Mas eu, particularmente, e muitos teólogos e historiadores acreditam que está relacionados a esses nomes que são citados na profecia, porque senão Deus não teria falado nomes, ele teria falado apenas inimigos, né? Mas Deus é que sabe todas as coisas. E a gente fica assim nessa base mesmo assim de estudar e de achar e não temos certeza de muitas coisas, amém? O rei Giges, que eu citei anteriormente, da Lídia, por exemplo, seria a figura do futuro inimigo de Israel, que comandaria os seus confederados. Segundo o Talmud, a literatura religiosa muito antiga dos judeus, Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma nação. Esses inimigos de Israel, eles serão derrotados e isso nos desperta a esperança da nossa vitória em Cristo, pois a profecia mostra que Deus está do lado do seu povo. Amém? E assim, tirando essa questão de que a gente não sabe quem são os povos, mas o que é importante nós ficarmos dessas profecias? Que vai se juntar, que vão se levantar pessoas contra o povo de Deus, e a gente sabe que isso acontece durante toda a história, tanto com relação a Israel, que tem uma aliança com o Senhor, quanto com relação também à igreja, que também tem uma aliança com o Senhor, mas o Senhor garante que ele vai dar vitória para o seu povo, amém? E por isso nós não precisamos ter medo, porque o Senhor vai entregar a vitória para o seu povo. Não importa quantos inimigos se levantem contra o povo de Deus, o Senhor vai dar a vitória. Não importa que sejam muitos, não importa que sejam poderosos, que sejam fortes, ninguém é mais forte e mais poderoso do que Deus. Amém? Nós, com Deus, somos maioria e somos mais fortes. Aleluia, glória a Deus por isso, amém? O outro subitem fala da Rússia, né? Como a Rússia aparece nesse contexto? Então a profecia afirma que Gog é o príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. A palavra chefe em hebraico é Rosh, que significa amplo, cabeça, chefe, pico, monte, parte. E curiosamente, a Septuaginta, ela traduziu essa palavra Rosh para Rússia, o príncipe de Ros ou o príncipe da Rússia. E isso é mantido na versão bíblica, tradução brasileira e em algumas versões inglesas. Então foi a semelhança de sons de Rosh com Rússia, que levou muitos estudiosos a identificarem o príncipe de Ros, o príncipe de Rosh, com a Rússia. Mesek com Moscou, que é a atual capital da Rússia, e Torgarma com Tobolsk, que é uma cidade russa. É por isso que tantas interpretações colocam a Rússia como Gog, né? Como esse reino que vai juntar outros reinos contra Israel. E é por isso que agora, com a guerra da Rússia e a Ucrânia, as pessoas voltaram a falar novamente tanto sobre essa batalha de Gog e Magog. A origem dessa interpretação. Essa interpretação, ela vem de longe, de muito tempo, desde Genésios, 1787 a 1842, né? Foi o tempo que ele viveu, e foi ele que deu essa interpretação de o príncipe de Ros ou de Rosh para Rússia, o príncipe da Rússia, e esses nomes relacionando as cidades russas. Em seu léxico hebraico, o Rosh de Ezequiel 38, versículo 2, são os russos. E como eu disse, essa teoria ganhou força na Guerra Fria, e depois da Guerra Fria, essa teoria ela foi ficando mais esquecida, e com essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a Rússia voltou novamente ao cenário mundial, ao noticiário, amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim:
É importante saber que a invasão de Gog e o seu bando à terra de Israel é distinta da batalha do Armagedon, pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel, antes ou logo depois de começar a grande tribulação, ao passo que o Armagedon se dará no final desse período. Cabe também ressaltar que essa invasão não é a mesma rebelião de Gog e Magog, que está em Apocalipse 20, versículo 8, pois a profecia empresta de Ezequiel esses nomes. Amém? O que é importante a gente entender e a gente aprender com essas profecias, já que não dá para a gente saber exatamente qual é a interpretação. O que a gente consegue entender com clareza é que inimigos vão se juntar e se levantar contra o povo de Israel, que é o povo escolhido de Deus. E Deus vai lutar em favor do seu povo e vai entregar a vitória para Israel. Como eu disse, a igreja, que somos nós, também temos uma aliança com Deus, também somos o povo escolhido de Deus. E aprendemos com essa profecia que, por mais que o inimigo se levante contra as nossas vidas, que o inimigo se levante contra a igreja, ele nunca vai ser vitorioso, porque o Senhor, ele sempre vai guerrear ao lado do seu povo e vai entregar a vitória para o seu povo, amém? Então nós temos que confiar em Deus e nós temos que descansar no Senhor, porque Ele está no controle do mundo, Ele está no controle das nossas vidas, Ele sabe todas as coisas e Ele pode todas as coisas, amém? Essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.